Hoje, vamos falar sobre o YouTuber Problems, mas antes vamos fazer uma breve explicação sobre originalidade nos canais de Minecraft no Brasil, assim como em muitas outras plataformas de conteúdo. É uma questão complexa e multifacetada. Nos últimos anos, a popularidade de Minecraft resultou em um crescimento exponencial do número de canais dedicados ao jogo, principalmente entre o público infantil. Embora muitos desses canais tenham uma base sólida de fãs, uma crítica recorrente é a falta de originalidade e o uso excessivo de estratégias como clickbaits e cópias de thumbnails. Um dos principais motivos que levam à falta de originalidade é a chamada fórmula do sucesso. Muitas vezes, novos criadores de conteúdo observam quais vídeos estão se destacando e tentam replicar esses formatos. O medo de não conseguir audiência faz com que esses criadores optem por seguir as tendências em vez de inovar. Como resultado, muitos vídeos se tornam repetitivos, apresentando as mesmas ideias ou estilos, o que retira a frescura e a criatividade que o público, especialmente as crianças, poderia desfrutar. Além disso, a cultura do clickbait tem um impacto significativo nesse cenário. O clickbait é uma técnica que utiliza títulos e miniaturas, thumbnails, chamativos para atrair visualizações. Embora essa estratégia possa gerar um aumento temporário no número de visualizações, a falta de conteúdo original e relevante para sustentar essas promessas acaba decepcionando o público. Crianças, que muitas vezes são público-alvo desses canais, podem se sentir enganadas ao clicar em um conteúdo que não corresponde às suas expectativas, o que pode eventual e rapidamente levar à desconfiança em relação ao criador. A cópia de thumbnails e o plágio de ideias são práticas que, infelizmente, se tornaram comuns em algumas comunidades online. Essas ações não só prejudicam a autenticidade do criador, mas também desestimulam a inovação. Criadores mais originais podem se sentir desencorajados a compartilhar suas ideias se perceberem que estão constantemente sendo copiados ou se suas inovações forem rapidamente apropriadas por outros. Além disso, o algoritmo das plataformas de vídeo compartilhamento, como o YouTube, tende a favorecer conteúdos que já são populares. Isso cria um ciclo vicioso em que conteúdos com alta visualização ganham ainda mais destaque, incentivando novos criadores a seguir o mesmo caminho, em vez de correr o risco de criar algo inovador que pode não atrair tanta atenção imediatamente. Por fim, a pressão por relevância e a busca por monetização acabam levando muitos criadores a priorizar a quantidade em vez da qualidade. A busca incessante por views e inscritos pode ofuscar o valor da autenticidade e da originalidade, resultando em um ambiente saturado de conteúdo que se torna cada vez mais indistinguível. Em suma, a questão da originalidade nos canais de Minecraft no Brasil é reflexo de uma dinâmica complexa de tendências, algoritmos e expectativas do público. Embora a cópia e a falta de originalidade possam dominar a cena atual, ainda existe um espaço significativo para a inovação e criatividade que poderia diversificar e enriquecer a experiência do jogo e da comunidade como um todo. Agora sim, podemos começar o vídeo. O Problems é um youtuber que soma, se não me engano, quase ou mais de 10 milhões de seguidores em todas as redes sociais e é conhecido por fazer vídeos de Minecraft, mas tem um porém nisso tudo: ele copia vídeos desde o início do canal e a resposta deles é que a culpa é do Avita que já copiou eles. Realmente esse youtuber copia o Problems, mas eu acho que ele não sabe que ambos estão cometendo crimes bem feios, onde nem botam os créditos. Fica aqui com vocês, agora passando na tela até agora, alguns plágios que ele já fez, não são todos, mas são vários.
O Problems estranhamente tem um servidor do Discord, sendo que 99% do seu público tem entre 6 a 10 anos, e o Discord não é exatamente para essa idade. Lá é um servidor ruim, onde eles cometem coisas criminosas. Além do mais, para eles ganharem no prêmio IBEST faziam compra de Robux, além dele já ter divulgado o cassino de Robux. Eu fui banido do servidor dele, apenas, por simplesmente, ter perguntando a idade do pessoal, para provar assim que todo mundo lá era criança, mas eu fui recebido 1 hora depois com um banimento. Eu acho que a moderação do servidor dele é uma porcaria, e por isso esse vídeo é meio que uma carta aberta para o Problems. Mano, você baniu pessoas simplesmente por descobrirem seus podres e ainda tem fãs teus que acreditam em você. Ele também manipula a mente dos seus inscritos dizendo que seus vídeos têm classificação livre para todos os públicos e diz que seu canal não é infantil, sendo que eu já falei, todos que assistem ele são crianças. Ele diz que o canal dele é pra família. Mas tem um porém novo, ele faz crianças ficarem morrendo de medo com os vídeos que ele infantiliza jogos de terror. Teve até gente que teve pesadelo, e o Problem está foda-se para isso. Outro canal que antigamente era bom é o Torajó, pois ele tinha vídeos legais, mas após a descoberta de ele ser um plagiador, aí ferrou para ele. Mas depois disso, tudo mudou quando ele voltou a copiar os gringos. E até hoje copia, tendo uma comunidade enorme de crianças. Torajó que sinceramente, eu não gosto mais dele, sabe? Tá muito infantil e pra não sair do hype, ele continua fazendo mais historinhas para um bebê dormir, mas tudo bem. Na minha opinião, eu não gosto dos youtubers novos, pois muitos deles infantiliza diversos assuntos, como o Isaac o Mundo da Imaginação falou. O Problems é um youtuber extremamente infantil, ou seja, pra mim ele é chato, mas para as crianças, ele é legal, mas o problema é que ele manipula elas. É ilegal no IBEST fazer compra de votos, o que foi algo que ele mesmo fez, mas talvez o IBEST não sabia disso até hoje, onde estou expondo esses atos criminosos e ilegais do Problems. Muitos já mostraram, mas eu queria ressaltar também o problema do Problems ter um servidor. Ainda mais que podem ter adultos mal intencionados lá dentro conversando com crianças. Imagine só como o Problems pode ficar quando descobrirem isso. Também, ele bloqueia comentário de pessoas que falam críticas dele e bloqueia contas do Roblox pelo puro sentimento infantil que ele tem. Ele na real nunca pensa e nunca pensarão em seus inscritos, só pensa na grana. Tanto que em todo vídeo ele pede pra gente comprar ingressos pro show do teatro dele, e ele ainda faz clickbait em cima disso dizendo que vai desistir do canal só para comprar ingressos para ele não ficar triste, e assim ele ganha dinheiro. Acho que o povo descobriu rápido, pois logo após 1 hora ele apagou o vídeo. É como uma ditadura. Quem faz um vídeo elogiando e fazendo fanarts dele, ele nunca vê porque não liga, mas quando fazem vídeos o criticando, ele vê logo, pois sabe que sua carreira está em jogo, está em risco, pois ele é esperto, não é nada bobo. Eu nunca vi, mas dizem também que ele já divulgou o cassino de Robux, e isso é impressionante. Tem crianças, mano, a maioria do público seu é criança. Eu realmente não sei porque o Problems mudou de youtuber de Speedrun de Celeste para isso. Ele mudou radicalmente, apenas em busca de atenção e especialmente dinheiro. Você achava mesmo que ele liga para alguns inscritos? Primeiro que no servidor dele não pode criticar nem construtivamente ele, senão é banido do servidor. Mano, até palavrão pode falar no servidor, claro que não muito, mas pode. Mas o cara sabe que a maioria do servidor dele é só criança, e os pais não gostam de crianças falando palavrões. Isso tá mais para uma grande ditadura onde ninguém pode falar nada.
Aliás, ele também fez um site de jogos parecidos com Flash, mas os jogos não são dele, são de outras pessoas, e esse é o grande problema. Mais um crime novamente. Problems. Eu não preciso me impressionar porque já sei que você não é a melhor das pessoas que existem. Ufa que seu disso e ufa que nunca gostei de seu canal. Já foi provado que até mesmo o primeiro vídeo do Problems também era plágio. Mas mano, eu não entendo, para que plágio? Plágio vai fazer o que em teu vídeo bombar ou não mano? Seu conteúdo parece mais uma tradução de vídeos gringos do que um canal realmente brasileiro e original. Crescer no YouTube é um sonho para muitos criadores de conteúdo, mas a realidade desse percurso é muito mais complexa do que aparenta. Tanta gente quer crescer no YouTube de uma forma honesta e não consegue, enquanto o Problems ganha milhares de reais por mês apenas enganando crianças na internet. E isso é chato para poxa mano, quanta gente queria ser reconhecida mas não é e ele é. No vasto e dinâmico universo do YouTube, muitos criadores de conteúdo se destacam por suas particularidades e pela forma como interagem com suas audiências. Entre esse grupo, o youtuber Problems tem chamado a atenção, particularmente por sua abordagem a jogos de terror. No entanto, essa abordagem tem suscitado controvérsias, especialmente no que diz respeito à maneira como ele infantiliza esses jogos, atraindo uma base de fãs que, em grande parte, é composta por crianças. Neste texto, vamos explorar as implicações dessa infantilização, o comportamento da comunidade que se forma ao redor dessa figura e as experiências controversas, como um servidor do Discord dedicado a essa audiência. A infantilização dos jogos de terror. Os jogos de terror sempre foram um gênero que provocou emoções intensas, explorando medos profundos e fobias arquetípicas. Tradicionalmente, esses jogos desafiam os jogadores a confrontar o desconhecido, criando uma atmosfera de tensão que é frequentemente o que torna a experiência tão envolvente. No entanto, o youtuber Problems trouxe uma nova perspectiva a esse gênero, adotando uma abordagem que muitos consideram infantilizadora. Ao focar em um estilo de humor leve e memes, Problems suavizou a narrativa e os elementos de horror, criando uma versão dos jogos que poderia ser consumida de maneira mais palatável para um público jovem. Essa mudança pode parecer inocente à primeira vista, mas a infantilização dos jogos de terror levanta diversas questões. Em primeiro lugar, a relutância em aceitar o gênero em sua forma mais séria pode desvalorizar a profundidade e a intenção artística desses jogos. Além disso, a forma como os jogos são apresentados para um público jovem pode trivializar experiências que historicamente foram utilizadas para explorar e discutir temas complexos e perturbadores. A comunidade tóxica. Um dos aspectos mais preocupantes da presença de Problems na comunidade de jogos de terror é a toxicidade que permeia sua base de fãs. Como em muitas comunidades online, a toxicidade pode se manifestar de várias maneiras, desde rivalidades imaturas até práticas de bullying. Um ambiente que deveria ser de compartilhamento e apreciação se transforma, em muitos casos, em um campo de batalha onde o respeito mútuo é deixado de lado em prol de provocações e disputas triviais. A dinâmica de uma comunidade predominantemente jovem também desempenha um papel significativo na formação desse comportamento tóxico. Meninos e meninas, muitas vezes inseguras em busca de validação, podem se sentir mais inclinados a agir de maneira hostil ou a se juntar a atitudes negativas na tentativa de se integrar e se sentir parte de um grupo. Isso acaba criando um ciclo vicioso em que a linha entre diversão e crueldade se torna tênue, fazendo com que a comunidade se afaste de comportamentos saudáveis.
O servidor do Discord e suas implicações. O servidor do Discord criado em torno de Problems se tornou um ponto focal onde muitas dessas dinâmicas se manifestam. Voltado para o público jovem, o servidor iniciou como um espaço para discutir jogos e compartilhar experiências, mas rapidamente se tornou um local onde muitas dessas controvérsias apareceram em destaque. Embora a intenção inicial talvez fosse promover um senso de comunidade, o que se observa é que o espaço frequentemente abriga conversas problemáticas. Por exemplo, debates sobre tópicos sensíveis, como o autismo, foram relatados de forma insensível. Essas discussões, muitas vezes abordadas sem a devida responsabilidade ou empatia, revelam a falta de maturidade e compreensão em um ambiente que deveria ser seguro e acolhedor. Além disso, testemunhos de membros que foram banidos por questionar o comportamento ou até mesmo por simples curiosidades, como perguntar a idade de outro membro, ilustram um padrão de controle e exclusão, reforçando uma cultura de silenciamento. Consequências e reflexões. A questão da infantilização dos jogos de terror e o comportamento da comunidade que gira em torno do YouTuber Problems nos leva a refletir sobre um fenômeno maior em mídias sociais e plataformas de conteúdo. A maneira como os influenciadores escolhem se apresentar, quem eles decidem se tornar e como isso impacta a sociedade, especialmente os mais jovens, é um ponto crucial a ser considerado. Portanto, ao consumir conteúdo de criadores como Problems, é importante ter uma discussão crítica sobre o que está sendo consumido e o impacto que isso pode ter não só sobre nós mesmos, mas também sobre as dinâmicas sociais que se formam em torno desses criadores. O consumo consciente de mídia sempre foi essencial, mas em uma era onde as linhas entre entretenimento e comportamento aceitável se tornaram obscuras, a análise crítica e a reflexão tornaram-se ainda mais necessárias. Conclusão: o YouTuber Problems abriu um diálogo sobre uma série de questões que vão além dos jogos de terror. A infantilização desses jogos e a cultura tóxica de sua comunidade nos forçam a confrontar a realidade das interações online, a dinâmica de controle em servers de Discord, e a necessidade urgente de um espaço responsável e respeitoso. Enquanto continuamos a explorar as complexidades desses ambientes virtuais, é nossa responsabilidade garantir que as vozes, emoções e experiências de todos sejam respeitadas e valorizadas. Assim, nos questionamos: estamos preparados para lidar com as nuances do consumo digital? E como podemos promover uma experiência mais saudável para todos, especialmente para os mais jovens que estão formando suas próprias identidades nesse novo mundo? Essa reflexão se torna imprescindível para a construção de comunidades online mais saudáveis e respeitosas. A utilização de thumbnails, miniaturas, de vídeos é uma prática comum em plataformas de compartilhamento de conteúdo, como o YouTube e Vimeo. Essas imagens são fundamentais para atrair a atenção do público e influenciar a decisão de visualização dos vídeos. Contudo, o ato de copiar thumbnails de outras pessoas levanta questões éticas e legais que precisam ser discutidas com profundidade. Neste texto, abordaremos os problemas associados a essa prática, o que a legislação brasileira diz a respeito e quais são as potenciais consequências para aqueles que infringem essa norma. Problemas éticos e criativos. Em primeiro lugar, é importante compreender que a thumbnail é parte da identidade visual de um criador de conteúdo. Quando uma pessoa copia a miniatura de outra, não está apenas replicando uma imagem, mas também desrespeitando o trabalho criativo e a originalidade do autor. Essa prática pode levar a confusões para o público, que pode acreditar erroneamente que o conteúdo é de um criador diferente.
Além disso, ao utilizar thumbnails copiadas, o criador de conteúdo pode acabar se beneficiando de um apelo visual que não resultou de seu esforço, o que levanta questões sobre integridade e autenticidade. Outro ponto a ser considerado é que essa prática pode prejudicar a reputação do criador que teve sua imagem copiada. Se a thumbnail vinculada ao vídeo de uma pessoa provoca uma percepção negativa ou não representa adequadamente o conteúdo, isso pode afetar não apenas as visualizações, mas também a credibilidade e a imagem do criador original. A legislação brasileira no Brasil, a proteção dos direitos autorais, é garantida pela Lei de Direitos Autorais Lei nº 9.610 de 1998, que estabelece que as obras intelectuais, incluindo imagens e gráficos, são protegidas desde sua criação, independentemente de registro. A lei define que o autor da obra possui direito sobre a reprodução, distribuição e adaptação de sua criação. Portanto, utilizar a thumbnail de outra pessoa sem a devida autorização configura uma violação dos direitos autorais. Além disso, a legislação brasileira também contempla a possibilidade de que a utilização indevida de imagens possa ser caracterizada como concorrência desleal. Essa configuração ocorre quando uma pessoa se utiliza da reputação ou do trabalho alheio para se beneficiar comercialmente, prejudicando seu concorrente. Nesse contexto, o criador de conteúdo que copia thumbnails pode estar não apenas infringindo direitos autorais, mas também cometendo um ato de concorrência desleal. Consequências da violação: quem opta por copiar thumbnails de outros criadores de conteúdo pode enfrentar várias consequências legais. A primeira e mais imediata é a possibilidade de uma notificação de remoção do conteúdo por parte da plataforma de vídeo, com base nas políticas de direitos autorais. Muitas plataformas, como o YouTube, possuem sistemas de proteção automatizada que detectam violação de direitos autorais e permitem que o autor original solicite a remoção do conteúdo infrator. Além disso, o autor da thumbnail copiada pode optar por recorrer ao judiciário para buscar reparações por danos materiais e morais. Nesse caso, as consequências podem incluir a obrigação de indenizar o criador original, além de penalidades que podem variar desde multas até a proibição de continuar utilizando tal prática. Por fim, vale ressaltar que o ambiente digital está em constante evolução e, com isso, as legislações estão se adaptando para acompanhar as novas formas de produção e distribuição de conteúdo. Portanto, é fundamental que criadores de conteúdo estejam sempre atualizados em relação às diretrizes e às melhores práticas para proteger suas criações. Assim, a cópia de thumbnails alheias não é apenas uma questão ética, mas uma infração legal que pode gerar sérias consequências. A lei brasileira protege integralmente os direitos autorais, e ignorar essa proteção pode levar a sanções significativas. Os criadores devem se esforçar para produzir conteúdo original, respeitar o trabalho de outros e compreender as implicações legais de suas ações. Investir em criatividade e autenticidade é a melhor estratégia para construir uma presença sólida e respeitada no ambiente digital. É preocupante observar que o servidor do Discord, voltado principalmente para crianças, está divulgando um cassino online. A grande maioria do público desse servidor e do canal do YouTube é composta por crianças de 6 a 10 anos, que são extremamente impressionáveis e vulneráveis a esse tipo de conteúdo. A exposição a jogos de azar e a cultura do cassino pode ter consequências sérias para a saúde mental e o desenvolvimento das crianças. Esses ambientes podem promover ideais de riqueza rápida e estimular comportamentos de risco, que não são saudáveis para o crescimento e formação da identidade delas.
Além disso, a regulamentação de jogos de azar é estrita em muitas jurisdições, especialmente quando se trata de menores de idade. A promoção de um cassino online em um espaço destinado a crianças não só é irresponsável, mas também pode ser ilegal. É essencial que os pais e responsáveis estejam cientes das interações online de seus filhos e que as plataformas digitais tomem medidas rigorosas para proteger os usuários mais jovens. A educação sobre os riscos do jogo e a criação de um ambiente digital seguro são fundamentais para garantir um desenvolvimento saudável para as crianças. Simplesmente é isso, galera, o Problems tem que parar.